Bom, como a gente combinou, haveria uma segunda parte do nosso vídeo sobre vivissecção e experimentação animal, né? Então, alguns pontos eu alinhavei que eu acho importante mencionar, porque acho que são aspectos dessa triste realidade que muitas pessoas ainda desconhecem, infelizmente, e por causa disso mesmo, a sociedade brasileira está tão descompromissada ainda de formar uma união que possa realmente pôr fim a esse tipo de prática recorrente aqui no Brasil. O primeiro ponto que eu acho importante mencionar é a questão do que está por trás da indústria de cosméticos e da indústria de produtos de limpeza, né? Aqui no Brasil como no mundo inteiro. A maioria das pessoas desconhece que ao comprar determinados produtos à venda no mercado, né, está comprando produtos que foram testados em animais das formas mais cruéis e, digo eu, absolutamente desnecessárias para garantir algum tipo de segurança para o ser humano, né? O que acontece? Basicamente, coelhinhos, mas outros animais também são usados nesse sentido, sofrem testes oftalmológicos e o que eles chamam de testes dermatológicos, aspas, para garantir a segurança disso para o consumo humano. O que são esses testes, né? Eles consistem em você colocar determinadas substâncias extremamente agressivas nos olhos desses animais. Então, o que é feito? A cabeça do animalzinho ela tem os movimentos restringidos e o pesquisador, aspas, com todas as aspas, né, coloca então um alvejante, um shampoo, um esmalte de unhas, um produto de limpeza, um pesticida, um herbicida diretamente nos olhos desse animal. Isso leva o nome de Dry's Eye Irritancy Test. Traduzindo para o português, isso quer dizer teste de irritabilidade ocular. Acho que não é necessário mencionar que isso é inteiramente desnecessário, mas acho que é importantíssimo mencionar o que acontece durante esse tipo de procedimento, que é extremamente doloroso, é claro. Muitos desses animais chegam a quebrar os pescocinhos tentando escapar. Enfim, não escapam, e o sofrimento, a dilaceração do tecido ocular desses animais é então acompanhado durante semanas, até que, diante do óbvio, porque a conclusão é clara desde o início, né, assim, eles são sacrificados depois disso. Assim, não me perguntem o porquê disso, eu acho que absolutamente tudo nesse sentido já foi muito bem compreendido e isso não reflete realmente nenhuma razão de necessidade. O fato é que hoje aqui no Brasil, né, nós temos um desejo imenso, né, de ver os produtos trazendo um selo que ateste claramente se eles foram ou não testados em animais, né? Isso tem sido uma luta. Até aqui tudo que a gente dispõe é de um verdadeiro trabalho de detetive que a sociedade brasileira e a sociedade internacional, em grande parte, vem fazendo, no sentido de tentar descobrir por si, como se fosse a sua função, descobrir se determinadas empresas testam ou não nos animais, né? No Brasil, especialmente, eu acho que nós estamos assim, há anos-luz de uma normatização, de uma legalização disso, porque hoje o critério para algum produto constar numa lista como sendo cruelty-free, livre de crueldade em animal, basta uma declaração da empresa fabricante de que ela não faz esse tipo de testagem. Ora, a gente sabe que isso não funciona assim. Recentemente, grandes empresas internacionais, como foi o caso, por exemplo, da Avon, da Estée Lauder, da Mary Kay, comprovadamente mentiram quando garantiram internacionalmente que estavam livres de animais, e foi descoberto recentemente que essas empresas mandavam fazer testes em animais na China, porque elas tinham todo o interesse em entrar no mercado chinês, onde isso é uma exigência. Empresas nacionais também estão tendo esse tipo de projeto e de ambição de entrar no mercado chinês, comercializar os seus produtos lá
e nós sabemos que dificilmente elas irão, por um lado, fugir das legislações que obrigam a esse tipo de procedimento para entrar naquele mercado, e, por outro lado, dificilmente elas vão dizer isso claramente para a sociedade brasileira nas comunicações que elas fazem a nós, né? Uma outra recomendação muito interessante nesse sentido é a cautela do consumidor, porque outra prática muito recorrente também é a seguinte: a empresa afirma que não testa em animais, mas ela se esquece de dizer que nas suas fórmulas elas usam ingredientes, todos eles testados em animais, né? Se vocês quiserem ter uma noção do que se discute hoje nesse sentido, do que se sabe sobre empresas como a Unilever, Colgate, Johnson & Johnson, L'Oréal, sabidamente praticantes de testes em animais, eu recomendo a vocês algumas coisas. Tem o link da Uncaged, no Reino Unido, e você pode consultar uma lista feita com base em critérios de boa-fé no contato animal. Eu digo boa-fé por quê? Porque eu reforço o fato de que não temos garantias de que isso seja assim, mas eu preferi fazer uma lista nossa, me reservei esse direito, onde eu deliberadamente excluí todas as empresas sobre as quais pairam dúvidas entre os ativistas aqui no Brasil, tá? Ao mesmo tempo, nós iniciamos uma petição no sentido de exigir que, como consumidores e que, como cidadãos, nós tenhamos o direito que só um selo garante, se colocado nas embalagens dos produtos que a gente consome, que garanta a origem, a procedência desses produtos, como estando livre da crueldade e da testagem em animais. Ainda que alguns me perguntem, mas isso garante alguma coisa? Eu vou dizer, garante uma coisa que a gente não tem hoje. Garante o direito da gente processar empresas caso elas nos deem informações falsas a respeito. A única arma a recurso da sociedade, o único recurso que a sociedade tem hoje à sua disposição para determinar o fim disso é a pressão do consumidor, no sentido de claramente escolher produtos que não realizem testes em animais e dar mostras claras através de correspondências para essas grandes empresas que os seus produtos serão boicotados até que eles revejam os seus critérios. Ainda com relação a isso, e aí entra a questão dos testes dermatológicos, onde aquelas mesmas substâncias extremamente agressivas são colocadas diretamente sobre a pele do animalzinho, talvez alguns de vocês queiram saber, mas existem alternativas que garantissem realmente alguma segurança para o ser humano? Existem. Existem, por exemplo, em 2008, a USP desenvolveu a pele artificial. Assim, a intenção do desenvolvimento desse recurso era justamente tornar inteiramente desnecessário o uso desse tipo de tortura. Infelizmente, parece que não houve interesse real por parte das grandes empresas de adotarem esse tipo de técnica. Eu me pergunto, mais uma vez, por que é que continua prevalecendo a ideia de que é mais barato matar, é mais barato torturar, do que investir nos recursos existentes que os verdadeiros cientistas trouxeram à tona, viabilizaram para que testes mais seguros, inclusive do ponto de vista da saúde humana, possam ser realizados. Assim, testes em humanos dependem de experiências realizadas em tecidos celulares humanos. Essa transposição de resultados, além dela ser absolutamente não confiável, ela é uma aberração do ponto de vista ético. Um segundo ponto que eu acho extremamente pertinente a gente conversar um pouquinho, e é claro, depois referir vocês até o material que a gente está postando no nosso próprio blog, porque, enfim, a gente tem desde o início de fevereiro se preocupado em fazer uma série de postagens de artigos em português, de autores de prestígio, seja na área da bioética, seja na área da ciência propriamente dita. Eu acho importante depois vocês complementarem a leitura de vocês. Isso é só um pontapé inicial, né? É a questão da divergência de posições absolutamente irreconciliável
entre o que se chama da posição bem-estarista no âmbito da experiência animal. Posição bem-estarista é o que é conhecido como posição 3R, e o que é a posição abolicionista no campo da experimentação animal, que é aquela que assim, as pessoas esclarecidas, que as pessoas que não têm rabos presos com outros interesses defendem hoje, seja os ativistas, sejam os próprios cientistas, né? Assim, a gente sabe bem qual é essa diferença de posição quando a gente pensa em consumo de carne animal. Os bem-estaristas vão estar preocupados apenas, se é que estão, com a questão de o quanto esse animal sofre ao morrer. Importa para eles como eles são mortos, e não o fato de que eles são mortos. Ou seja, mal comparando, se tratasse de um ser humano, assim, querem nos fazer crer que um assassinato suave, à luz de velas, né, um assassinato tranquilo, talvez ao som de Mozart, seja uma coisa aceitável, e um assassinato cruento não seja. Assim, eu considero essa posição eticamente sem fundamento algum, né? Para nós, a questão não é como eles são mortos, mas é o fato de que eles não deveriam morrer, não importa sob que circunstâncias, né? Bom, também com relação à experimentação animal e à vivissecção, acontece exatamente o mesmo tipo de embate. E é um embate sem conciliação possível, né? Por quê? A posição bem-estarista, que é conhecida como posição 3R, ela legitima o uso de animais em experiências, desde que, aspas, cumpridas certas condições, enquanto que a perspectiva abolicionista se opõe radicalmente ao uso de qualquer animal em experimento, não importa sob que circunstâncias, né? Agora, o ponto essencial a ser frisado aqui, e aqui isso é um fato a ser comemorado por nós, é de que nesse aspecto, do ponto de vista da defesa da posição abolicionista em pesquisa, a boa e moderna ciência tem nos oferecido todo o suporte acadêmico e científico necessário, porque é ela própria a denunciar a mentira que está envolvida nessas práticas impostoras e pseudocientíficas. Então eu vou aqui tentar simplificar quais são essas diferenças, né? O que quer dizer 3R, por exemplo? O que é esse 3R de que as pessoas falam com relação ao bem-estarismo? Em inglês, essa expressão vem do refine, que quer dizer refinar, reduce, que quer dizer reduzir, e replace, que é substituir. Então, a posição bem-estarista, que é o que é hoje praticado no Brasil, com a licença do Conselho e das comissões de ética, significa limitar alguns fatores nos tais experimentos. Menos sofrimento, né? Reduzir sofrimento, menos animais, reduzir o número de vítimas sacrificadas inutilmente, e substituir os métodos de experimentação animal sempre que houver alternativas. Note que aqui cogita-se da possibilidade de, em não havendo alternativas, legitimar esse tipo de método. Ora, esse é um ponto extremamente discutível, porque alternativas existem sempre, desde que nós estejamos diante de cientistas e não de impostores. Porque, como eu comecei a comentar com vocês no nosso vídeo anterior, né, os resultados obtidos através de métodos que levam à morte animais são necessariamente duvidosos e de resultados muito falsos, né? O próprio PCRM, hoje em dia, a Universidade de Washington, são os primeiros a comentar como é que toda a pesquisa da AIDS e toda a pesquisa do câncer hoje tem sido retardada, como é que ela tem sido atrasada por conta do emprego de animais nos experimentos e frisando sempre, isso são eles que dizem, não sou eu que estou dizendo, né? Que o tipo de protocolo que eles fazem, o tipo de resultados que eles coletam nesses testes em que animais são contaminados, em que animais são infectados com o vírus da AIDS, em que se provoca e se acompanha o câncer desses animais, eles não têm realmente
um reflexo do ponto de vista de um benefício para o tratamento ou para a cura ou para o desenvolvimento da vacina em humanos, porque o que eles insistem em ignorar é justamente essa diferença fundamental da fisiologia de um animal para qualquer outro animal, humanos inclusive, né? Agora, a gente sabe que essa posição 3R, ela se sustenta ainda aqui no Brasil e ela é autorizada e legitimada, aspas, pelo Conselho. A gente sabe para que a quem ela serve, né? Ela serve à indústria farmacêutica, ela serve às grandes corporações financeiras, ela serve para manutenção das patentes e royalties que as grandes indústrias farmacêuticas recebem até hoje, botando no mercado, inclusive, por décadas, medicamentos que seriam superados por outros que tivessem uma fonte inicial mais fidedigna. A gente sabe que verbas milionárias circulam nesse mercado da vivissecção, fabricando animais nos biotéricos para a morte, vendendo produtos, que isso serve para evitar possíveis processos legais, que pesquisadores aspas, de universidades brasileiras recebem verbas milionárias de pesquisa, que tudo isso funciona como um tipo de clube do Bolinha, em que as pessoas se certificam reciprocamente com títulos acadêmicos que, na verdade, não têm mérito algum, né? A se lamentar o fato de que esses senhores hoje, aqui no Brasil, realmente, ao recusar o que a ciência tem a oferecer, ao recusar agir em compasso com a ética, ao recusar fazer os investimentos necessários na produção de métodos substitutivos à experimentação animal, eles preferem, de alguma maneira, limitar a sua qualificação acadêmica, né, e se ater aos seus próprios interesses financeiros, né, com um agravante, eu diria inclusive para o ser humano, que é vender como ciência para a população humana resultados realmente que não vão atender à expectativa da sociedade de tratamento. Recentemente soube-se de uma cientista japonesa que teria desenvolvido uma cura para o câncer. Isso deve ter deixado os laboratórios farmacêuticos extremamente alarmados, tanto que depois de anunciada a descoberta foi decidido, por quem a gente imagina, que esses mesmos resultados passariam por um período de 10 anos de testagem em animais. E aí eu me pergunto, são 10 anos de atraso, são 10 anos de atraso possível na utilização disso para a saúde humana. Eu tenho certeza que pacientes de câncer com uma situação considerada intratável seriam realmente os primeiros, provavelmente, a se oferecer para passarem por esse tipo de teste. Ganhariam todos, esses que teriam a chance talvez de sobreviver, e a sociedade como um todo, que provavelmente teria resultados assim à disposição de todos num futuro mais próximo, né? Eu acho importante frisar o fato de que, do ponto de vista da posição abolicionista em experimentação animal, ativistas e cientistas encontram um ponto comum, apesar deles partirem de motivações inteiramente diferentes. Um artigo excelente nesse sentido é o do pesquisador Ray Greig, de reputação internacional, que defende a abolição de experimentos animais exclusivamente do ponto de vista do surgimento de uma verdadeira ciência aplicada à saúde humana. Ele é inteiramente desligado, desconectado da questão ética, com a qual, aliás, ele explicitamente diz não se importar, mas ele também é muito claro ao afirmar que métodos que utilizam em animais, além de não serem necessários, só fazem atrasar o desenvolvimento da pesquisa orientada para a saúde humana e impedem e retardam o avanço na área do desenvolvimento de remédios e de fármacos adequados para o consumo humano. Assim, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, vocês podem inicialmente consultar as postagens do nosso blog e depois partir para as fontes de pesquisa de um estudo mais sério que estão indicadas também no nosso blog.